Deus, glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo, em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 até o 34. Nós vamos estar usando esse texto para aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Todos acharam? Amém? Diz assim a Bíblia: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, nos dias em que tomei pela mão, para o tirares da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a minha aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, presta atenção nessas palavras, irmãos, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo, conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Amados, eu estive pensando sobre o que falar nessa noite, e algumas coisas que estão acontecendo no mundo e tal, algumas situações que estão acontecendo, e nós começamos a pensar sobre isso, sobre as alianças que Deus faz com o povo, as alianças que Deus faz com a humanidade. E depois, no final dessa palavra, nós vamos falar muito sobre esse texto. Mas, a princípio, eu gostaria de falar para os irmãos, mais ou menos, todas as alianças que Deus fez com o ser humano. Todos os concertos que Deus fez com o ser humano. Comigo e com você. Com os nossos pais, com os primórdios, o povo lá que nos antecederam. O Senhor sempre fez concertos, o Senhor sempre fez alianças. Entre elas, está alianças para que houvesse responsabilidade por parte do homem, houvesse um padrão de obediência, um padrão de responsabilidade, e o homem viver segundo esse padrão, segundo essas responsabilidades, e o Senhor então sempre fez esses concertos, o Senhor sempre fez essas alianças, o Senhor sempre chamou o homem para isso, lembrando que o homem, a partir do momento que o Senhor sopra sobre ele o fôlego de vida, sempre houve algumas formas do homem sair dos caminhos do Senhor. Mas a partir daí o homem então é chamado a essa responsabilidade. E cada pouco tempo, Deus, ele tem que, parece que reavivar isso em nós. Deus parece que tem que falar constantemente ao nosso coração e dizer, olha, nós temos um concerto, nós temos uma aliança, não fujam a isso, ou não dispersem. Em todo momento, então, Deus, ele nos leva a isso. Quando nós olhamos lá para a aliança que Deus fez, para o concerto que Deus fez com Adão, eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim,
eu não sei como que estava o relacionamento de Adão e Eva. Eu só sei uma coisa, que para Eva ter ido falar com a cobra, a coisa não estava muito boa não, né? São palavras dele. Mas Deus fez um concerto. Deus fez uma aliança. E no meio dessa aliança, havia ali algumas responsabilidades do homem. Havia algumas responsabilidades, algumas obediências que o homem tinha que cumprir para que então pudesse ali, através disso, Deus estar estabelecendo a bênção sobre Adão e Eva. Mas houve um momento, e eu já falei, né, em que Eva, então, ela vai lá e quebra o concerto, quebra a aliança. Mas não foi culpa só de Eva, não, irmãos, tem 50% de cada um, né? Vamos colocar aqui, né, passar a régua. 50% para mim e 50% para você. Houve, então, essa quebra de concerto, e Deus teve que intervir com a justiça dele e falar, olha, vocês não conseguiram cumprir com a minha aliança, automaticamente, com o meu concerto, automaticamente, então, vocês precisam ser expulsos deste lugar. No concerto que Deus faz conosco, no concerto que Deus faz com o homem, no concerto que Deus faz comigo, na aliança que Deus faz comigo, eu e Deus, Ele estabelece algumas responsabilidades para nós. E isso precisa ficar muito claro. Precisa ficar muito claro para mim e para você. Estava claríssimo para Adão e Eva, olha, vocês não podem fazer tal coisa. Vocês não podem, vocês não devem fazer tal coisa. Estava claro lá para eles. Mas acabaram fazendo. Aí Deus fala, olha, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele fala, olha, do descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Da mesma descendência da mulher, então, Deus já estabeleceu lá na frente, que haveria um novo concerto, que haveria uma nova aliança. Senão, não se preocupe não. Deus sempre tentando fazer com que o homem se volte para ele, ou seja, Deus sempre tentando, fazendo com que o homem se volte para aquilo que ele tinha estabelecido, para aquilo que ele estabeleceu. Mas mesmo assim, mesmo com toda a misericórdia de Deus sobre a vida desses homens, logo depois vem lá os descendentes de Adão, Caim mata Abel. Mesmo com tudo isso, daí você pode dizer, mas irmão, assim, isso estava intrínseco no ser humano, é do ser humano, a violência, o ódio, mas mesmo ali, todos os dias, o Senhor tendo contato direto com aquele povo, tendo contato direto com eles, mesmo assim, nós tivemos ali algo mais terrível ainda, que foi o assassinato de Abel, por causa de uma oferta que Abel fez ao Senhor, e que Caim não se agradou dessa oferta. Então nós vamos levando, o ser humano vai levando, e Deus vai tentando achar meios, formas, jeitos, para que isso não ficasse no ser humano. Mas mesmo assim, o ser humano sempre sempre tendo que achar uma forma de sair da presença do Senhor. Aí quando nós vamos para Noé, vamos pulo aqui, quando nós vamos para Noé, o Senhor também faz um concerto com Noé. Esses dias eu estava falando no grupo familiar, eu falei assim, irmãos, não foi no grupo, acho que foi na igreja, não lembro, no domingo passado acho que foi. Falei, irmãos, tem coisas que nós não conseguimos fugir nesses últimos dias. E tem uma palavra na Bíblia que eu não consigo mais fugir, que é o momento em que Deus ordenou que Noé fabricasse ou fizesse a arca, construísse a arca, não é fabricar, não é construir, que Deus construísse a arca, desculpe, que Noé construísse a arca, e a partir do momento que nós analisamos isso,
Nesses dias de agora, nesses dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais, nós não conseguimos mais fugir daquilo que Noé sempre falava: olha, arrependei-vos. Noé falando para o povo: arrependei-vos. E Noé falando para o povo de novo: arrependei-vos, porque vai chegar a hora de Deus exercer a justiça sobre esse povo. Vai chegar a hora em que vai haver a necessidade de Deus estabelecer um conjunto de responsabilidade para o homem. Diz a Bíblia que a iniquidade daquele povo, a iniquidade daquele tempo, chegou aos olhos do Senhor, chegou na presença do Senhor, de tal forma que o Senhor não tinha mais outro jeito, a não ser agir com justiça em relação àquele povo. Ou seja, Deus estabeleceu ali um concerto com Noé, estabeleceu uma justiça, estabeleceu uma aliança com Noé e falou: olha, Noé, construa essa arca, e você vai então chamar o povo para entrar nela. Chame o povo. Vai construindo, 100 e poucos anos de construção, 100 e poucos anos de construção. Construíram a arca. Irmãos, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, que é interessante isso. Eu tive o privilégio, isso é privilégio e é bênção de Deus para a minha vida. Eu tive o privilégio de entrar em uma arca com as mesmas medidas, o mesmo tamanho bíblico e a mesma medida da Bíblia. Extraordinário. Nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, e nós fomos lá. Mas isso é um privilégio, irmãos. Isso aqui eu não quero que os irmãos tenham como, que você teve. Não. Eu quero que os irmãos entendam como bênção para a minha vida. E um dia desse também que seja bênção sobre a sua vida, que você possa ir lá. Extraordinário. É uma coisa extraordinária, uma coisa assim que nós não temos noção de como seja. Uma hora dessa eu vou trazer as fotos. Tem foto, pastor. Aí eu vou conseguir provar o tamanho da arca, né? Uma coisa extraordinária, uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eu fico pensando, irmãos, 100 e poucos anos construindo aquela arca, 100 e poucos anos pregando, 100 e poucos anos Noé anunciando, e as pessoas que estavam ali viam a grandiosidade de tudo aquilo, eles conseguiam perceber a grandiosidade de tudo aquilo, mas eles não conseguiam perceber algo espiritual que existia por trás disso. Eles não conseguiam perceber que ali estava espiritualmente algo extraordinário, de um concerto, de uma aliança com Deus, Deus falando e Deus mostrando e Deus fazendo com que esse povo então sentisse isso. Pronto, vem o dilúvio. O que acontece? O povo não subiu na arca. Mesmo com o dilúvio, o povo não subiu na arca. Depois da porta fechada, nós fomos até a porta de entrada da arca, irmãos. Uma coisa espetacular, o tamanho da porta. E diz a Bíblia que a porta ela foi fechada por fora. Então não tinha como abrir a porta da arca, a porta principal, a porta de entrada. E Noé estava lá e ele, consequentemente, foi salvo, ele e a sua família, porque a grande parte daquela população não queria, ou não ouviram a voz do Senhor e não ouviram o que o Senhor estava falando. Deus fala assim: olha, vamos estabelecer uma aliança aqui e a partir desse momento, então, eu não vou matar mais o homem com água. E daí estabelece o arco-íris lá e, consequentemente, nunca mais aconteceu dilúvio no mundo. Mas logo depois da saída dos homens da arca, o que eles fizeram? Eles foram lá e construíram uma torre. Na época isso chamava-se zigurate, né, no hebraico, não sei. Zigurate. E esse zigurate, então, segundo eles queriam ter contato direto com Deus. Deus teve que vir de novo,
logo depois de eles ter saído da arca e ter, de certa forma, estabelecido ali um novo pacto, um novo concerto com Deus, e eles então erram de novo na presença do Senhor, porque o Senhor não estava se agradando daquilo. Irmãos, quando vamos para frente, nós vamos ver também Abraão fazendo um concerto com Deus. Abraão, baseado na fé, fazendo um pacto com Deus de obediência a Deus. As coisas foram se complicando quando Abraão estava, podemos dizer assim, meio que gerenciando Israel. Foram se complicando, até que os israelitas foram levados então para o Egito. O Senhor falou, olha, não volte para o Egito. Não vão para o Egito, não foram levados, eles foram para o Egito. A diferença de ser levado e ir, tem uma diferença. Então, eu ser levado é uma coisa, eu ir, eu vou de espontânea e livre vontade, sem pressão. E eles foram para o Egito. Foram para o Egito. Chegando lá, ficaram mais ou menos 400 anos de escravidão no Egito. Porque eles não conseguiam de jeito nenhum obedecer ou se responsabilizar com aquilo que Deus queria deles. Eles não conseguiam de jeito nenhum obedecer aquilo que o Senhor queria deles. Deus então chama Moisés e fala, Moisés, vamos fazer um concerto nós dois aqui, você vai lá, tem toda aquela história de Moisés, não vou entrar no mérito da história, mas eu quero que os irmãos entendam aonde eu quero chegar. Chama Moisés e fala, Moisés, precisamos fazer um concerto aqui, Moisés. Eu preciso tirar esse povo do Egito. Moisés vai lá e tem toda aquela desculpa de Moisés e tal, sou menino, sou criança, enfim. Mas Deus falou, não, vai lá que eu vou te dar as condições para você tirar o povo do Egito. Foi lá Moisés, tirou o povo do Egito. Deus ofereceu a eles os 10 mandamentos e falou, olha, isso aqui vai ser uma forma de vocês seguirem. Vai ser um jeito de vocês seguirem. Isso aqui é o parâmetro. Isso aqui é o parâmetro. Olhem para isso aqui. A partir do momento que vocês olharem para isso aqui, vocês vão estar obedecendo ao Senhor. Foi lá, estabeleceu então esses 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos, Deus estabeleceu para eles, para obediência, mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles descumpriram os 10 mandamentos. Enquanto estava andando lá no deserto, irmãos, enquanto o povo de Israel estava andando lá no deserto, coisa impressionante, mas é impressionante, de como eles quebraram a lei, em todos os aspectos. É impressionante como eles quebraram aquilo que Deus tinha estabelecido para eles. É impressionante como eles não obedeceram, é impressionante como eles não olharam e não conseguiam ver aquilo que Deus tinha falado para eles. É impressionante. Mas é impressionante de tal forma que quando eu comecei a pensar sobre isso, falei, meu Deus, como é que nós estamos? Porque vem aí, depois disso, Deus então fala, olha, já que vocês estão quebrando constantemente, então vocês vão ser levados para a Babilônia. Vamos levar vocês para a Babilônia. Vamos ver se vocês se consertam. Vamos ver se eu consigo consertar vocês. E foram levados então para a Babilônia. Os assírios levaram o reino do norte. A Síria é onde está atualmente hoje é o Iraque. E os reinos do sul foram para a Babilônia, foram levados. Aí a diferença, aqui eles foram levados. Eles não foram livre e espontânea vontade, eles foram levados como escravos. E isso tem trazido, amados, em nossos dias, algumas coisas que nós precisamos pensar.
Posteriormente, então, Deus usou de misericórdia, e lá usou o rei Ciro da Pérsia, a Pérsia hoje é o atual Irã, onde era a antiga Pérsia, hoje é o atual Irã, e eles, mediante um decreto, então, falou, olha, vocês voltam para a terra de vocês, vocês voltam para lá, vão para lá, como diz, eu não quero mais vocês aqui não, volta, a terra de vocês é lá. E aí, nesse momento, então, eles voltam para a terra deles, voltam para de onde não deveriam ter saído e nem levados, se eles tivessem obedecidos ao Senhor. Aí a diferença, amados, porque se eles tivessem obedecidos ao Senhor, eles não teriam sido levados nem tirados da terra. Mas a diferença é que eles estavam constantemente em desobediência ao Senhor. Aí você pode olhar para mim e falar, irmão Alcindo, o Senhor fala lá em Gênesis também que é um povo bruto, é um povo duro, de coração servil, de coração duro, e que, de certa forma, eles também tinham essa questão de não querer obedecer. Irmãos, o Senhor realmente fala isso. Mas uma coisa que nós não podemos deixar em branco, ou deixar passar, é que nós precisamos aprender. A igreja, precisamos aprender que servir ao Senhor, pela misericórdia dEle, ou ir até os pés do Senhor, pela misericórdia dEle, é muito melhor do que nós irmos de repente pela força. E o que nós temos, você pode olhar para mim e falar, irmão Alcindo, nós vivemos debaixo da graça. Eu não discordo disso. A graça é extraordinária. A graça é uma coisa extraordinária, irmãos. A graça é uma coisa fantástica. Mas nessa tentativa de viver debaixo da graça, somente da graça, sem responsabilidade alguma, ou não nos responsabilizando diante do Senhor, nós temos, em primeiro lugar, perdido bênçãos sobre as nossas vidas, e depois, nós assumindo a responsabilidade, nós somos capazes de perder até mesmo a salvação. A graça é extraordinária. Mas pense que a graça, ela vai acabar. Um momento desse ela será retirada, um momento desse ela será tirada. E isso, amados, isso nós precisamos então estar atento, mas atento mesmo, porque senão nós acabamos perdendo aquilo que o Senhor tem nos dado e oferecido para nós diariamente. Igreja, eu sei que muitos aqui não me conhecem, né? Mas preste atenção no que eu vou falar para você nessa noite. Mesmo que você for para casa, mesmo que você for lá, e você tem que ler a Bíblia inteira, não tem problema, vai lá e lê a Bíblia inteira. Lê ela toda. Mas preste atenção naquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Preste atenção naquilo que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Porque aí vem o Senhor e fala, olha, eu preciso fazer um novo concerto. Depois de Moisés, então, tem todos os detalhes aí, mas eu não vou entrar em detalhe. Chegou o Senhor e falou, olha, eu preciso fazer uma nova aliança com o povo. Eu preciso fazer uma nova aliança com o Alcindo, que esse abençoado vai nascer lá no século 21, não 20. Nasci no século passado. Nós tem um monte de irmãos aqui, tem um privilégio, né? De ter nascido no século passado. Irmãos. Tem outros que já nasceram no século 21. Mas os que têm privilégio de ter nascido no século passado é um privilégio grande, tá? Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Mas, o que eu quero que você entenda, amados, é que Jesus, então, ele vem e faz esse novo concerto. Jesus vem e faz esta nova aliança. Quando nós lemos o texto lá de Jeremias, nós vamos perceber então que Jeremias está falando, olha,
eu vou substituir a velha aliança. Eu vou substituir a aliança antiga. Essa aliança não vai mais existir, ou vai existir em alguns pontos. E Jesus, então, quando Jesus vem, a primeira coisa que os fariseus e todos aqueles zeus que andavam com Jesus, né? Um monte de gente que andava com Jesus, um monte. Tinha lá, tinha de todo tipo, de todo tamanho, de todo jeito. Aquele monte de gente que andava com Jesus, a primeira coisa que pediram para ele, mas Jesus, você veio cumprir a lei ou não? Jesus falou, olha, eu vim cumprir a lei. Mas ao mesmo tempo que eu vim cumprir a lei, eu vim para estabelecer uns novos princípios com vocês. Eu vim estabelecer um novo acordo com vocês. Eu vim estabelecer uma nova diretriz com vocês. E é preciso que vocês observem isso. Isso falando ao povo da época. E falando à igreja, essa igreja da nova aliança, essa igreja do novo concerto. Então o Senhor fala, olha, eu venho para redimir os pecados e salvar aquilo que se havia perdido. Eu vim para isso. Eu vim para fazer esse novo concerto e salvar as pessoas. E nessa noite eu quero que você saia daqui com isso bem claro na sua vida. Que todos os concertos estabelecidos com Deus e o homem, desde Adão, e eu mostrei para vocês todos eles, havia o concerto, havia a aliança e havia as consequências do não cumprimento. Havia as consequências por não cumprir com a aliança. Havia as consequências por não cumprir com o acordo. Todos eles. Em todos eles. E o Senhor mais do que nunca fala ao meu coração nessa noite, e ao seu coração também nessa noite, de que nós precisamos, através da fé. Olha o que Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus exigiu fé em sua pessoa. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Isso não é palavras minhas. É através da fé. Aí vem o Senhor e estabelece esse novo concerto, estabelece essa nova aliança, e a partir daí, o Senhor fala, olha, eu não vou mais escrever esse concerto em tábuas de pedra, como ele fez com Moisés. Eu não vou escrever esse concerto novamente, em lugares que vão ser apagados. Eu vou escrever esse concerto nas tábuas do coração do ser humano. E isso é através da fé. Eu vou fazer com que vocês entendam, que é preciso, sim, haver esse concerto. É preciso, sim, haver essa nova aliança. É preciso, sim, que isso seja escrito em cada coração. Que seja escrito no meu coração e seja escrito no seu coração. É preciso, sim, que nós passamos a entender que agora o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. Não existe outra forma, não existe outro jeito, não existe outra maneira, não existe como de nós chegarmos até Deus, a não ser por Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu por mim e por você. E que através dessa morte, ele conseguiu estabelecer esse novo pacto entre eu e Deus. E esse novo pacto, amados, ele diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, fala assim, a saber, se com tua boca
confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres, estabeleça isso no seu coração, que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E nós precisamos entender isso. A igreja precisa entender, definitivamente isso. Aí você pode dizer, mas eu já ouvi isso, então o Senhor está te fazendo você lembrar nessa noite. Ah, irmão, eu já ouvi isso. Sim, já ouviu isso. Eu sei que a maioria aqui, 90% da igreja já ouviu isso. De que nós precisamos fazer esse concerto com o Senhor. De que nós precisamos confessar ao Senhor Jesus com a boca. Se você confessar ao Senhor Jesus, Ele não está falando, olha, se você só, não. Ele está falando para você abrir a sua boca e confessar ao Senhor Jesus. E isso vai fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. E isso faz diferença enorme na minha vida e na sua vida, porque a partir do momento que nós confessamos ao Senhor, nós vamos estar eu vou usar um termo aqui, nós vamos estar nos protegendo contra as astutas ciladas do diabo, que sempre vem com flechas no nosso coração, e que sempre vem com atitudes no nosso coração, e que nos levam, às vezes, a nós negarmos ao Senhor Jesus. E você pode olhar para mim e falar assim, irmão Cindo, eu negar ao Senhor Jesus? Pedro também falou, né? Eu, Senhor, mas é nunca. Senhor, para onde vou? Pedro chegou a falar para Jesus, Senhor, para onde você vai, eu vou. Se você for para a cruz, eu vou. Se você beber esse cálice, eu vou beber também. E não tem problema. E toda aquela argumentação, né, que Pedro tinha diante do Senhor e diante dos homens também, o argumento não faltava para Pedro. E isso fez com que Pedro caísse. Uma das razões. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, mais uma vez, é que o Senhor, então, Ele veio e falou, olha, confessa com o teu coração, confessa com a tua boca, se confessares ao Senhor com o teu coração, creres em Deus, serás salvo. Irmãos, eu tenho feito essa pergunta várias vezes já nos últimos anos, nos últimos dias, inclusive. E vocês sabem que eu sou cheio de perguntinha, né? Algumas eu nem mesmo consigo responder, mas deixa para lá. Mas eu quero pedir para você, olha para mim, na batata dos meus olhos aqui. Você acredita realmente que Jesus ressuscitou? Você acredita? Isso faz parte da sua profissão de fé. Isso faz parte do seu dia a dia. Isso faz parte do seu querer com Deus, do seu estar com Deus. Crer, acreditar num Jesus ressurreto. Isso faz parte da sua vida. Guarde isso. Guarde isso. Porque se você ainda não teve isso, pode vir dias, pode vir algum dia, em que você e eu venhamos a duvidar de que Jesus realmente ressuscitou. Outra pergunta. Você crê que Jesus, que o nosso Deus,
Ele vai vir buscar uma igreja. Eu estou falando bem assim mesmo para nós entendermos bem isso. Você crê que o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja lavada pelo sangue? Talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim, não vou lá, vou receber uma bênção. Já recebeu a bênção. Já recebeu. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Que você precisa crer. Isso é pela fé. E não vai eu que vou estabelecer isso no teu coração, não. Não vai ser eu, não. Quem vai estabelecer isso no seu coração vai ser o próprio Espírito Santo. Não vai ser eu que vou estabelecer isso no seu coração, dizer, irmão, creia, não vai ser o pastor, irmão, creia, você precisa crer, você precisa acreditar, não vai ser eu, não vai ser ninguém, mas o Espírito Santo, ele tem poder e autoridade, desde que você deixe o Espírito Santo agir na sua vida, ele vai ter esse poder e essa autoridade para nunca mais você vir diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu acho que acredito aí que não houve a ressurreição não, Senhor. Acredito também que esse negócio de que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja também não está muito condizente com a Bíblia não. E aí eu posso dizer para você, aonde que está na Bíblia que fala que Jesus não vai voltar? Aonde que está na Bíblia que fala que para você ser salvo, você precisa levar a vida de qualquer jeito? Não, a Bíblia diz que nós precisamos, a igreja, para ser salvo, ela precisa ser santa. Sem santificação, ninguém, nem eu, nem você, vai ver a Deus. Não tem como. Isso já foi estabelecido no concerto, já foi estabelecido na nova aliança, isso já foi estabelecido ali, não tem como. Eu e você precisamos nos santificar dia a dia, para nós então estarmos para todos sempre com o Senhor. E a pergunta é, você crê que Jesus voltará e arrebatará a igreja? Não é nem a pergunta, eu não quero nem falar aqui sobre Jesus vai voltar ou não. Eu estou querendo que você entenda que você precisa acreditar nisso. Eu estou querendo que você entenda que Jesus vai voltar, isso é ponto. Isso eu não vou falar, não vou discutir, nada. O que eu quero que você entenda é, você acredita nisso? Você acredita nisso? Você pode dizer, Senhor, eu acredito que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Você acredita nos sinais? Está no concerto de Deus, na aliança de Deus com Jesus e eu e você. A volta de Jesus. Mas lembre-se que todo concerto, toda aliança teve lá os parâmetros. O Senhor disse como deveria ser, teve todos os parâmetros e à medida que teve os parâmetros também teve as consequências. E eu quero pedir para você nessa noite, meu irmão, nós temos estabelecido isso nas nossas vidas. Você tem consciência disso? Você tem consciência disso? Tem muita gente, esse dia eu estava falando, eu estou apavorado com o conflito Hamas de Israel. Falei, por quê? Falei, eu não, nem um pouco. Deus falou, por que não, nem um pouco? Falei, não, porque a Bíblia me garante que essas coisas haverão de acontecer. Israel é a menina dos olhos de Deus, então Deus está cuidando deles. Deus está tratando deles. Deus está cuidando deles, falando, olha, não faz isso, não faz aquilo outro, e tal. Mas, é uma das coisas que nós precisamos ficar atentos. Porque o que estão querendo colocar na nossa cabeça, eu não ia falar sobre isso, mas vou, né? O que estão querendo colocar na nossa cabeça
é de que o que estão querendo desvirtuar de nós é de que isso é uma guerra e tal, que não tem nada a ver. É uma guerra, mas ela é prenúncio das dores. É uma guerra, mas ela tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus. É uma guerra, mas está dando os parâmetros, dizendo, olha, no concerto que eu fiz com você, igreja, na aliança que eu fiz com você, igreja, está isso, está embutido, está junto. E nesse concerto que eu fiz com vocês precisam ficar atentos a esses pontos. Vocês precisam ficar alertas a esses pontos, porque esses pontos haverão de acontecer, essas coisas haverão de acontecer. E aí você pode dizer, irmão Cino, mas não quer dizer que você não está preocupado, irmãos? Eu estou preocupado com uma coisa. Só uma coisa. De eu não conseguir perceber que é uma ação de Deus, que há uma ação de Deus em tudo isso. Isso eu estou preocupado. Sei que tem inocentes morrendo, sei que tem pessoas morrendo, sei disso. Mas a única coisa que eu me preocupo nesse momento, e que me dá medo, é de que eu não consiga entender os sinais. É de que eu não consiga entender aquilo que Deus está falando. É que eu não consigo entender que Deus já falou, olha, no concerto que Ele fez comigo, na cruz, Ele já disse, olha, essas coisas haverão de acontecer. Que eu não consiga entender, que eu não consiga visualizar, que eu não consiga, espiritualmente falando, não consiga ver Deus agindo em tudo isso. Mas o que eu quero que os irmãos entendam também, que ao mesmo tempo que isso está sendo estabelecido, está sendo feito e tal, essa mortandade toda, eu quero que você tenha consciência também de uma coisa. Deus está cuidando dos seus. Amém? Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando de mim. Deus não vai deixar nada faltar para mim, não. Não. Por quê? Porque Ele tem cuidado de mim. Agora, eu queria que você entendesse isso, meu amado, que dentro do concerto, dentro dessa aliança, dessa nova aliança, Jesus Cristo, Ele pede para que você fique atento nessa noite e atento durante os dias, porque será estabelecido sim, já, uma nova ordem mundial, já. Eu lembro que, alguns anos atrás, amados, eu pregava falava muito sobre uma nova ordem mundial, falava muito sobre, fugiu o termo aqui, né? Sobre as coisas que haveriam de acontecer e tal, né? Não sou tão velho assim, mas eu lembro que eu falava sobre isso. E hoje, eu me vejo dentro, os irmãos estão entendendo? Eu me vejo dentro disso. Eu não me vejo fora dessas coisas. Eu não me vejo fora desse mover de Deus, eu não me vejo fora desse mover do Espírito, não me vejo fora disso, eu me vejo dentro disso. Eu me vejo dentro da história, eu me vejo dentro ali participando ativamente do processo como um todo. E aí eu fico preocupado, Deus, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver isso do lado espiritual. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver isso e que isso não passe despercebido por mim, não. E que essas coisas não passem despercebido pela igreja. E que essas coisas não passem despercebido por ninguém. Nenhum de nós que está aqui passe despercebido daquilo que o Senhor tem feito. Porque nós estamos vivendo dentro desse processo. Você pode dizer, mas é os últimos dias, meu irmão, eu não sei se é os últimos dias. Mas uma coisa eu sei, que é o prenúncio dos últimos dias. Eu não sei se eu estarei aqui, eu não sei se você estará aqui, não, ninguém sabe disso. Jesus deixou bem claro, olha, nem eu, nem os anjos do céu sabem, mas somente o Pai. Então eu não sei e você não sabe. E seria bem heresia, né? Nós estabelecermos qualquer dia. Seria a maior heresia, e é uma das maiores heresias de todo o século, de todos os séculos aí. Dizendo o dia que Jesus voltará. Teve uns doidos por aí, alguns anos atrás, falou assim, olha, Jesus, eu vou falar o nome aqui, pastor, acho que não tem problema não, né? Está gravando isso? Não, né?
Ninguém está gravando. Está gravando? Ah, não vou falar não. Agora eu vou falar. Corta aí. Alguns anos atrás, um doido. Os irmãos que são mais... Eu vou falar, Miranda Leal. Vocês ouviram falar do Miranda Leal? Não, o irmão ouviu, né? Ele falou, olha, Jesus vai voltar no ano de 1982. Rapaz, criou um pavor na igreja. Passou 80... Mas isso é uma heresia tamanho do mundo. Isso não existe. Aí a gente vai para a Bíblia e cria um pavor nas pessoas. Aí quando você vai para a Bíblia, lá na Bíblia está escrito que ninguém sabe. São apontamentos que o Senhor fez. Olha, dentro do concerto, dentro da aliança, o Senhor fez apontamentos, o Senhor mostrou, o Senhor mais ou menos orientou de como nós deveríamos agir nesses últimos dias. Agora, se eu estarei aqui, inclusive toda a igreja dele, o pastor deve lembrar, o pastor não é tão novo assim também, não. Então, no século passado, né? A igreja dele era uma igreja em formato, todas as igrejas eram os templos eram em formato de arca. Era uma arca, né? Então entrava na arca da salvação. E aí ele soltou essa. Irmãos, criou um pânico. Mas quando nós fomos para a Bíblia, desfaz tudo isso. E eu não quero aqui nessa noite criar pânico em você de jeito nenhum. O que eu quero é que você entenda que Jesus está voltando. O que eu quero que você entenda é que Ele fez uma aliança contigo e comigo. Desde sempre. E o que eu quero mais que você entenda, irmão, é que depois que Jesus retirar a sua igreja, nós vamos ter a grande tribulação. Nós vamos sair daqui. Nós vamos sair. Posso ouvir um amém? Nós vamos sair. E o Senhor vai tirar. O Senhor vai tirar a igreja. Nós vamos sair daqui. E enquanto nós estivermos com o Senhor, vai haver a grande tribulação. Ele deixou, no concerto que Ele fez lá na cruz, na aliança que Ele fez lá na cruz, Ele deixou bem claro isso. Ele deixou bem claro. Falou, olha, eu vou arrancar vocês daí, mas depois disso virá uma grande tribulação. Na grande tribulação, irmãos, uma das causas de ainda haver um pouquinho de moralidade na terra, um pouquinho, é porque nós estamos aqui. Uma das causas de haver um pouquinho de temor ainda no ser humano, é porque nós estamos aqui, a igreja. Mas quando a igreja ser arrebatada, ser retirada da terra, a imoralidade vai ser sem precedente. Os irmãos podem ter certeza disso. Nós não vamos estar mais aqui, mas caso vocês, um de nós, não seja arrebatado, não seja tirado. Você pode dizer misericórdia, irmão Cindo, eu falo a mesma coisa, misericórdia. Misericórdia. Que nenhum de nós fique, nenhum de nós que está aqui, fique. Mas, se caso isso vier a acontecer, lembre-se, não olhe para Jesus ou não olhe para Deus como um Deus vingador, como um Deus que se vinga.
como um Deus não sei o quê, falta de justiça. Não. Olhe para o Senhor como um Deus que estabelece concertos, alianças. E o último concerto dele, a última aliança que ele fez com o homem foi na cruz. E esse último concerto e essa última aliança que ele fez com o homem, ele falou: olha, eu não vou mais escrever em tábuas a lei. A palavra precisa estar no seu coração. A palavra precisa estar na sua mente. A palavra precisa estar em você. O Espírito Santo precisa estar em você. Ele não pode ser, dar uma passada de vez em quando, não. Quando eu vou na igreja, eu recebo, né, Espírito Santo. Passou pela cabeça aqui, sapatinho de fogo lá, né? Tem na internet. Quem nunca viu o negócio sapatinho de fogo lá da internet, lá, aquele que fica pulando lá? Só eu? Só eu que estou vendo isso, irmãos? Misericórdia. Os irmãos já viram, né, irmãos? Amém, irmãos? Já viram lá os irmãos do sapatinho de fogo lá, né? Eu espero que nós sejamos sim, sejamos não só os pés, da cabeça aos pés, fogo santo, e que esse fogo venha queimar nós, da cabeça aos pés, e que esse fogo venha fazer com que nós sintamos diariamente a presença do Senhor sobre as nossas vidas, o dirigir de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, para que nós nos despertemos para aquilo que o Senhor tem para nós, porque esse concerto que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, ele está valendo ainda. Ele não deixou de existir, está valendo, está em prática, está andando, mas vai chegar um momento que esse concerto vai deixar de existir, e aí sim virá o juízo de Deus sobre nós. Sobre nós não, né? Sobre quem ficar. Aí virá o juízo de Deus. Mas eu espero, em nome de Jesus, eu espero que nenhum de nós perca aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, eu sei que de repente você veio nessa noite aqui pensando: puxa, levar uma palavra abençoada para minha casa durante a semana. Lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo, ele está trabalhando com você, tá? O Espírito Santo, ele está trabalhando com a igreja. Ele está movendo algumas coisas na igreja. Está tirando algumas coisas, colocando outras. Mas o Espírito Santo, ele está movendo a igreja para um período de santificação, para um processo de santificação. E essa santificação, e sem ela, nós não vamos ver ao Senhor. Sem ela, você não vai ver ao Senhor. E o Espírito Santo, ele está trabalhando nisso o tempo todo. E eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. Nós vamos orar. Nós vamos orar, amados, para que o Senhor, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E eu vou fazer uma oração aqui. E eu quero que você entenda essa oração como um despertar para a sua vida. Um despertar. O Senhor está despertando você para algumas coisas. O Senhor está despertando você para algumas atitudes, algumas coisas que o Senhor quer de você na sua vida nesses próximos dias. Um despertar do Senhor nesses próximos dias. Um despertar de Deus nesses próximos dias para essa aliança que o Senhor fez contigo lá na cruz. Meu amado, leve a sério isso. Fecha os teus olhos. Leve a sério, mais do que nunca, leve a sério isso, leve a sério, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando nesta hora, de fazer esse concerto com o Senhor. O Senhor está chamando vidas nessa noite.
O Senhor está convocando vidas para esse concerto. Talvez você já fez esse concerto alguns anos atrás e hoje você está totalmente fora dos padrões. Mas o Senhor está te chamando novamente para um padrão aonde o Senhor possa olhar para você. E no dia que o Senhor buscar a sua igreja, Ele possa dizer assim: vinde bendito dos meus pais, vinde bendito do meu pai, vinde bendito do meu pai. Que o Senhor possa olhar para mim e para você nesse dia e ser estabelecido isso nas nossas vidas, na sua vida. Jesus Cristo está te esperando.